E agora quem chega conosco é Fernanda Manhota, nossa analista de internacional. Fernanda, muito boa tarde, bem-vinda aqui. Como esse novo impasse da OTAN reflete os desafios que a aliança já vem enfrentando e não é de hoje, já há alguns anos? Pois é, Yuri, Débora, boa tarde a vocês, a todos que nos acompanham, né? Mais uma semana que começa. Yuri, olha, reflete de maneira direta e com um certo grau de pessimismo que já se impõe sobre essa aliança, como você bem lembrou, há alguns anos, né? Eu diria, Yuri, que existem algumas camadas, inclusive, que o próprio Américo trouxe nesse boletim. A primeira delas é uma crise absoluta de confiança entre os próprios aliados que fazem parte dessa estrutura. Quando a gente fala em confiança, ela é a base de uma aliança como essa, em que basicamente o pressuposto é de que cada um dos membros zela pela coletividade. E esse processo de desgaste, Yuri, não é de agora, não é relativo apenas a essa indefinição, o impasse relacionado ao Irã, mas já se estabeleceu principalmente com a entrada do presidente Trump lá em 2017. O presidente Trump sempre teve uma visão muito cética, até eu diria pessimista, sobre estruturas de governança global e mecanismos diplomáticos, né, em geral. Ele costuma ter uma visão de política externa que é muito orientada pela ideia de retorno sobre o investimento, e desde 17, no seu primeiro governo, ele já questionava fortemente os investimentos feitos pelos Estados Unidos, né, o financiamento que os americanos ofereciam para a manutenção de estruturas no mundo todo, em várias áreas, inclusive no campo militar, no campo que envolve a OTAN. Ele pressionou muito os europeus, não só do ponto de vista retórico, nos discursos, mas na prática mesmo, para que os europeus aumentassem o seu grau de contribuição financeiro em relação à própria OTAN. Ele até conseguiu alguns avanços nessa direção, mas a muito custo político, né? Quer dizer, ele em vários momentos teve que dobrar a aposta, endurecer contra os aliados, em alguma medida até chegou a suscitar a ideia de que estaria disposto a romper com esse vínculo, que é um vínculo muito importante já há algumas décadas. Então, eu diria que a crise de confiança, ela foi se asseverando com o passar dos anos, e ela chega agora no segundo governo do presidente Trump, que é um governo muito mais ousado e ambicioso em matéria de política externa, no seu pior momento, né? Os aliados europeus veem o governo Trump como um governo instável, de baixa credibilidade no sentido de promessas e compromissos de longo prazo. Eles têm muitas reticências em relação ao fato de que eles consideram, por exemplo, a relação no caso da guerra da Ucrânia uma relação ambígua, né? Os Estados Unidos não se comprometem efetivamente como já se comprometeram antes. E no final das contas, essa crise de confiança faz com que ninguém queira apostar em, de alguma maneira, comprar um conflito que não seja diretamente seu. Tirando essa dimensão da confiança, que me parece muito importante e é um grande guarda-chuva, existem objetivos ou elementos muito concretos. Quer dizer, os europeus já estão lutando outras frentes de batalha que para eles são prioritárias do ponto de vista geopolítico, como o próprio caso da OTAN e aquilo que envolve a Rússia. Então, para eles, essa é a guerra que importa, essa é a guerra próxima do seu território e é a guerra na qual eles se sentem diretamente envolvidos com seus interesses vitais colocados à prova. Essa situação no Oriente Médio, eles entendem como ir a reboque de um conflito que não lhes pertence, portanto, que não justifica, inclusive, vulnerabilizá-los. E aí eu termino dizendo justamente que, eventualmente, se envolver nessa guerra não é só dividir recursos e energia com outros conflitos, como aqueles que envolvem, por exemplo, a Ucrânia, mas é também, de repente, abrir o flanco para passar a ser alvo de alguém que, nesse momento, não coloca necessariamente os europeus como sendo um adversário direto, que é o próprio Irã e os seus grupos aliados. Quer dizer, os europeus já têm problema demais para administrar e eles não estão querendo colocar um alvo nas costas na medida em que eles se aliam aos Estados Unidos. Então é aquela história, né? O aliado histórico não foi nem tem sido tão leal assim. A que ponto valeria se colocar na linha de tiro por alguém que outras vezes já desviou de fazer a sua própria proteção. É esse o dilema da Europa agora, Yuri e Débora. Muito obrigada, Fernanda Manhota, nossa analista de internacional. É um desafio e tanto. Obrigada, Manhota. Bom trabalho para você.